Olá, saudações a todos, eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Fiz até uma espécie de roteiro, com algumas anotações, estou me profissionalizando aqui no YouTube. Então é o seguinte, eu acabo de lançar a 4ª edição do livro que é o meu carro-chefe, digamos, o meu best-seller, que é a história da congregação cristã dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então essa 4ª edição, ela vem assim com tons de cinza diferente um do outro, capa contra capa, as orelhas, né, as abas, e eu confesso que ficou dessa forma porque eu não consegui deixar homogêneo no software, né? Eu tive que usar um outro software e quando eu receber os exemplares da editora eu vou dar uma olhada neles e escolher um, ou se ficar legal eu vou deixar desse jeito, porque para um leigo ele vai achar que foi assim mesmo e tal, porque existe também isso aí, não tem nada demais. Mas eu gostaria de padronizar, mas para isso eu teria que ter os textos ali, e eu não tive tempo. Eu fiquei final de semana inteirinho, sábado, domingo, sem exagero, trabalhando em cima disso. Inteirinho, manhã, tarde e noite. Porque eu faço tudo sozinho, eu não posso pagar um capista, não posso pagar um profissional, infelizmente. E é legal que eu domino algumas ferramentas e assim a coisa vai, eu também tenho liberdade de fazer o que eu quero. Eu mantive a capa, como vocês podem ver, né, não mudei nada, só a cor mesmo, deixei tons de cinza, né, para tirar aquele azulado lá que no decorrer aí das edições ele acabou indo para o azul, mas não era assim, não era. Ele era mais tom de cinza mesmo, né, como esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, que este aqui é os bastidores, né? A história do livro. Muito interessante esse livro também. Não vou mostrar o outro porque infelizmente não chegou ainda, eu não tenho, né? Mandei para a editora no final de semana, conforme eu falei, mas logo eu vou receber um pacote. Aqueles que estiverem interessados já podem entrar em contato comigo via Zap ou mensagens, enfim, aqui, comentário. Embora muitos pedem, comentam, querem adquirir o livro, eu respondo e eles não entram em contato. Eu não sei se eles não voltam ali para ver se eu respondi, o que acontece. Então fica aqui um alerta, gente. Tem gente que sim, entra em contato e eu nem respondi a pessoa e eu vi a resposta numa outra mensagem ali, o seu Zap, entrei em contato. Porque assim, comigo tem desconto. Na editora ele está 90 e pouco e comigo está 85. Então, assim, esse aqui eu ainda tenho, né, esclarecimento dos novos atos, e a história da congregação eu não tenho ainda. Mas ele vem com 543 páginas, porém eu diminuí a fonte, né? Então ele tem muito mais informação. A fonte era 12, aí eu fui diminuindo para 11,5 e agora eu deixei 11, não afetou a leitura. Mas vocês podem imaginar quanta informação a mais ele tem agora. Porque essas 543 páginas, eu não sei, era para ser 600 ou 700, eu arrisco dizer. Porém, a 3ª edição ela foi atualizada aí no decorrer do período. Aí depois eu coloquei esse volume de informação maior e resolvi colocar uma 4ª edição. O que entrou de informação nova? Pessoal, 3 coisas básicas que eu anotei aqui no meu roteiro. A primeira é o início aqui no Paraná, o desdobramento, vamos colocar assim, de Santo Antônio da Platina, ao longo do rio Tibagi, assim, até chegar ali em Londrina, no norte do Paraná. Essa parte, assim, a minha fonte era um outro historiador que escreveu sobre o seu avô Joaquim Alves. Porém, eu entrei em contato com uma testemunha ocular
que era criança nessa época, que mora nos Estados Unidos, e ali eu vi uma série de incongruências na narrativa desse historiador, e eu corrigi. Eu corrigi ou deixei assim, segundo ele é isso, segundo essa fonte ocular ali que viveu, era criança, mas sabe, conversou com o seu pai, enfim, que era do ministério, conviveu com Joaquim Alves também, esse irmão lá que está morando agora nos Estados Unidos, e eu até disse para ele, olha, segundo essa pessoa que conversou com ele disse isso, ele falou, não, eu tenho, não é, por exemplo assim, dando um exemplo sobre uma igreja ali que se converteu em massa a essa doutrina que estava chegando, que ainda não tinha o nome congregação. Eu não vou lembrar detalhes agora, mas no relato desse historiador parece que ele disse que era uma denominação sem nome, algo assim. Já a outra fonte fala, não, é uma igreja tal. Aí eu coloquei, acho que as duas, salvo engano, para... Né, eu não, é só quando eu tenho uma certeza mesmo, assim, absoluta, que daí eu tiro, mas geralmente eu deixo as duas fontes e as duas ideias para o leitor decidir. Esse é o número 1, então eu contei mais detalhes desse desdobramento ali no que era São Roque e depois virou... como que é o nome da cidade ali? Nossa, me esqueci, mas é no Norte Pioneiro. No Norte Pioneiro. Nossa, eu me esqueci, se eu lembrar, era a antiga São Roque. Era São Roque. Vocês lembrarem, escrevam aqui, pessoal. Mas depois é a cidade agora, era um vilarejo São Roque e agora tem um nome. Não sei que, Latina. Tabatinga. Nossa, me deu um branco, mas enfim. Segundo, a Itália do antiguerra. Antes da Segunda Guerra, ali a hora que houve a ascensão do fascismo, né, de Mussolini ali, como ministro, essas coisas assim. Eles mandaram espiões para os cultos chamados pentecostais. Eles mandaram espiões porque aqueles cultos assim, com muita manifestação, para o fascismo, isso aí era uma catarse assim, que assustava e tirava as pessoas de si. E de fato eram uns cultos assim que até hoje, né, a congregação cristã, ela quer um culto racional, combate isso aí, mas existe em determinados lugares, se vê algo assim fora, mas, né, a doutrina é uma coisa, né, nós humanos somos outros, né, mas o fato é que esse tipo de culto no pós-guerra, ou melhor, antes, né, da Segunda Guerra, e durante a guerra e no pós-guerra também houve perseguição até chegar ali num acordo. Eu narro em detalhes, né? Mandaram espiões que trouxeram laudos médicos dizendo coisas assim, é muito interessante, sabe? Fabricaram muita coisa também. Então eu entro mais nessas questões da Itália. E da Itália, gente, isso é muito legal, por isso que não tem como deixar também a diversificação desse canal tão ligado a outras coisas, porque as coisas se interlaçam, né? Vamos pro Paraguai Guarani. E eu vou falar mais disso aqui, de agora em diante nesse vídeo, porque é uma coisa assim que me toca muito, porque eu morei perto da divisa ali com o Paraguai, no oeste do Paraná, um tempo, e eu fui muito pro Paraguai, eu era criança, e daí eu ouvia eles falando em castelhano, espanhol, e eu ouvia outra língua, eu falei, mas isso aqui não é castelhano, não é espanhol, embora algumas palavras sim, mas você via que era outra língua. Depois eu vim saber o que era Guarani, aí fui estudar, e li muito, né, linguística, me considero um linguista também, isso me atrai muito. Então, a obra no Paraguai é linda, 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 porque ela cresceu muito na comunidade de fala guarani, que tem origem indígena, embora não somente, né? Ali aconteceu o que aconteceu, vamos supor, em nações assim, onde tem uma minoria
que fala determinado idioma e aquilo sobrepõe com o passar do tempo. Ou a influência, né? Igual no Brasil, as línguas africanas, né? Nós temos uma influência grande no português brasileiro da língua africana, que é a língua, digamos assim, do oprimido. Lá, meio que a mesma coisa. Então você vê os brancos, assim, muitos falando Guarani, assim, de origem europeia, paraguaios. Mas é muito bonita essa parte da história, porque os evangelizadores brasileiros, assim, que foram para lá, eles observaram que se não fizesse algo na língua Guarani, que não ia atingir a massa. E assim eles fizeram. E procurar a missão Kaiowá, que ajudou a fazer um inário, gente. Daí eu coloco aqui informação sobre esse inário, eu ainda estou pesquisando isso com mais detalhe, porque tem professoras envolvidas, eu não encontrei uma só, eu quero saber mais dessa pessoa, enfim, estou em contato, que é a missão Kaiowá, né, ligada aí à universidade, inclusive lá no Paraguai, e eles fizeram um inário chamado Maracatu Purarei, que significa, em português, cantos de santidade. E é lindo, lindo, lindo esses hinos. É muito lindo. Aí eu quero saber, assim, né? Tô pesquisando, vendo em que pé que está isso em relação... Eu sei que tem um inário espanhol usado no Paraguai, mas eu não sei se nas comunidades Guarani, como que eles fazem, se só é o espanhol, ou, né? Se vocês tiverem algo para acrescentar, vocês podem me dizer nos comentários aqui. Gostaria até de ter um impresso nessa língua desse Marangatu Purarei, né? Gostaria de ter um. Agora, em espanhol, onde eu morei em Washington DC, tinha culto espanhol. Nós cantávamos com inário espanhol, eu tenho a Bíblia em espanhol, né? Mas assim, ali no Paraguai é um caso que eu acho assim que deveria, né? Eu estou pesquisando. É igual na Índia, né? Na língua deles lá, né? Tá uma luta, assim, né? Fazendo inário naquela língua daquela etnia. Então, assim, é muito interessante essas questões, né? Dos inários. Eu lembro também quando conheci um irmão japonês nos Estados Unidos, ele me falou da dificuldade do inário em japonês, que ainda não era oficial. Então fica um processo de transição ali, de até ser aprovado, porque para ser aprovado tem que equivaler à língua, aquela variação linguística que no português é o do João Ferreira de Almeida, o português clássico. No inglês é de King James, né? Aquele inglês assim, de Shakespeare, digamos, que eu dou aula sobre isso, sobre essa gramática, né? Fica aqui também essa dica, eu já falei sobre isso num site que eu tenho sobre o ensino do inglês, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um apanhado de sites. Tem vários sites de irmãos nossos que abordam esse tema sobre a língua Guarani. E eu vou colocar aqui mais para o final alguns deles. Eu escolhi 3, mais precisamente. E teve um que é um documentário que eu usei como fonte. Eu vou usar partes aqui desse documentário. Eu usei no livro também, né, esse vídeo do YouTube como fonte e coloquei devidamente, né, registrado nas referências bibliográficas, né? Tudo que eu cito, gente, para ficar bem entendido, porque eu já sofri plágio, quero deixar bem claro, né? Como que é o trabalho acadêmico, né? Não importa que seja vídeo, assim, você vê que é verossímil, é verdadeiro, você usa como fonte também, né? Hoje o material online é muito rico, assim, desde que você cita. Então aqui no vídeo eu vou colocar ali embaixo os links dos vídeos que eu usei, até como, né, não como referência, mas também valorizando, né, esses canais. Aqui embaixo eu vou colocar isso e numa mensagem fixa outros vídeos meus. Eu só gostaria de salientar, antes de encerrar, o quanto a congregação cristã cresceu entre os povos
oprimidos, pobres e sofredores, e com a imigração, né? Então ela começou nos colonos italianos em Chicago. Então, se você pensar, poxa, uma nação de primeiro mundo rica, mas naquela época, eu falo isso no livro, na história da congregação cristã, imagina, esses colonos foram para trabalhar no pesado, eram pobres. A partir disso começou a surgir a doutrina, né, entre esses colonos pobres sofredores. Então hoje a gente vê crescendo na África, muito mais do que no Brasil proporcionalmente, na Índia entre os Dalits e outra casta mais baixa, e no Paraguai, né, cresceu, pelo menos durante esse período, na comunidade de fala guarani, que é de origem indígena. Enfim, né, dá para analisar essa história em vários aspectos, antropológico, sociológico, econômico, né, que aborda, né, a imigração e outros fatores assim também, mais precisamente que poderíamos encontrar, né, nessa narrativa. Então é isso, espero que vocês gostem. Recomendo quem já adquiriu a edição há muito tempo que compre, pessoal, que invistam nessa quarta edição. Está muito boa mesmo, assim. Vamos ver, espero um dia terminar e não atualizar mais. Nos vemos na próxima e até mais. Glória a tu nombre, Senhor. Ayer viaje su sheput boneha. Vagagwin borahu sherereko. Aiko vero hendive
Aembi potajapo. Ajero viaje susheputu boneha. Dohe jaishe neshe kangara kaeve. Vu apave me aipukui tanderape. Torupa peanyongatu tanenye marangatu. Ko arapu peohesape vasherape. Derehea eshe corazón me añandu. Daijo jai hai vai porainte bamboraihu. Ipahape vagape aikobe nenendive. Nepokatu pehobasa sherekove.